Saudações, sejam muito bem-vindos ao canal de conteúdo para provedores. Hoje, com um convidado muito especial, venho trazer informações junto ao Norberto, nosso convidado, sobre liderança. Norberto, muito boa tarde. Muito boa tarde, Rodrigo. Prazer imenso, é uma honra pelo convite e falar sobre um assunto que eu acho de extrema importância, né? Liderança. Principalmente que nós estamos escassos de bons líderes, não somente no Brasil, mundialmente falando. E dentro dos provedores de internet é um assunto para ser observado com muito carinho. Porque os provedores de internet, eles começaram, foram crescendo, eles foram indo, né? Indo sem preparar. E liderança, de fato, é o coração da empresa. Hoje nós temos que pensar em preparar os nossos líderes, capacitar os nossos líderes, que são os líderes que vão fazer com que as coisas aconteçam. Tem uma frase que eu gosto muito, eu falo, né? Isso gera até às vezes alguma polêmica, né? Estar numa posição de liderança definitivamente não é a mesma coisa que liderar. E muitas pessoas às vezes não entendem isso, né? E a maioria dos líderes nos provedores de internet, eles caíram de paraquedas. Eles não foram preparados, né? Eles faziam algo bem feito, eles fazem algo bem feito e são colocados para liderar. E isso é um grande risco. Mas é importante pensar nesse assunto com carinho. Que bom estar aqui, muito obrigado, me sinto honrado. E vamos entregar aí para a turma, né? Sobre o que tem que ser feito para ter lideranças mais saudáveis e que tenham resultados maiores dentro do provedor. Não, com certeza. Explanando mais sobre esse assunto, né? Você que vem atendendo inúmeros provedores em todo o Brasil, né? Nesse item específico, liderança, vamos conversar. Quais são as características de um bom líder e o que você tem visto de escassez nos provedores, né? O que a gente pode entregar para eles de uma forma que eles possam melhorar nesses músculos, nesse sentido, né? Sim. As características dos líderes, elas são inúmeras, né? Porque o líder ele precisa, de fato, ser completo. Mas eu gosto muito de ressaltar, primeiramente, sobre os tipos de líderes que existem. Eu colocaria no mercado que existem dois tipos de liderança. Existe aquela liderança que é a liderança antiga e arcaica, que eu chamo de líder dissonante. O líder dissonante é aquele que destrói uma equipe, sem saber, de fato. E aquele líder que é o chefe, é o líder mandão. Hoje, infelizmente, não tem mais espaço para o chefe hoje, nem dentro dos provedores, nem dentro de qualquer uma outra empresa. Antes nós víamos filas de gente entregando currículo em empresas. Então fazia aquela fila de pessoas entregando currículo quando abria uma vaga. Hoje não. Hoje nós não temos mais isso. E o que faz sustentar um colaborador dentro da empresa são os líderes. De cada 10 colaboradores, e são estatísticas, né? São números que nós trazemos aí do mercado, que não foi algo que eu escutei, eu fui buscar esses números dentro dos provedores. De cada 10 colaboradores que saem de uma empresa, de um provedor de internet, seja ou foi mandado embora ou pediu a conta, de cada 10, 8 a responsabilidade é do líder. Olha que número triste, né? Se nós temos os líderes ali para sustentar, para melhorar a equipe, melhorar o ambiente, para inspirar pessoas, para motivar pessoas, nós temos de cada 10 colaboradores que é afastado da empresa, 8, a responsabilidade é do líder. Então, eu colocaria como a primeira grande característica do líder, autorresponsabilidade. Porque o líder ele precisa ser autorresponsável. Se ele não for autorresponsável, se ele continuar dentro da empresa culpando os outros, culpando a situação, culpando o ambiente, botando a culpa no externo, ele não vai evoluir. Então, eu colocaria como uma primeira, não seria mais importante no meu ponto de vista, mas como uma primeira grande característica de um líder ressonante, porque o líder ressonante é o líder que o mercado quer, não o líder dissonante. O líder dissonante, o chefe, aquele que impõe, aquele que bota medo, aquele que destrói a equipe, aquele que deixa a equipe desarmonizada, esse o mercado não quer. Esse não tem mais lugar no mercado. Agora, o líder ressonante, aquele líder que inspira, aquele que é inspirador, aquele que sabe se comunicar, aquele que entende de gente, entende de pessoas, sim.
Esse é o líder que nós precisamos no mercado, aquele líder que lidera principalmente, por exemplo. Então, a grande característica que eu colocaria nesse momento, a autorresponsabilidade. O líder precisa ser autorresponsável e assumir, inclusive, riscos calculáveis, é claro, né? Então, uma grande característica que eu colocaria aqui. Ótimo, é muito boa a explanação, né? É bom a gente escutar isso e aprender bastante, né? A gente está sempre aprendendo e a gente sabe hoje o quanto é caro uma mão de obra, né? Você contratá-la, né? E mantê-la é muito caro. Então, é você ter esse número de que cada 10, 8 é responsabilidade do líder, né? Que aconteceu, não soube conduzir, não soube criar um ambiente, né? Enfim, não soube liderar para realmente atingir as suas metas, realmente vamos dizer, um número muito alarmante, né? E aí eu te faço a nova pergunta: o que os provedores precisam fazer para entregar a melhor experiência, pelo menos arrumar a casa, pelo menos, nessa parte quando a gente fala, a gente olhando para dentro, deixar os processos bem redondos, né? Deixar as pessoas satisfeitas. Quais são os insights e qual é a experiência que você pode passar aí para os provedores? É importante entender sobre esses números aí, né, que você falou, de cada 10, 8 é de responsabilidade do líder. Nós precisamos entender o seguinte: é um líder que contrata, é um líder que treina, ou que deveria treinar, é o líder que inspira, é o líder que acompanha, é o líder que delega e acompanha. Nós vemos muitos líderes aí delargar. Delargar não é a mesma coisa que delegar. Delegar é você treinar didaticamente, fazer, mostrar que é possível e acompanhar. Então, o líder, a primeira coisa que ele precisa fazer de uma forma excelente é contratação. Porque a maioria dos problemas dentro do provedor, e quando você falou o quanto é caro hoje mão de obra, a mão de obra hoje sim. É o que há de mais importante dentro de uma empresa, é o capital humano, e é o que há de mais caro também, se é o mais importante. É o capital mais importante, é o capital mais valioso, é o capital humano. Então, a primeira coisa que o líder precisa, né, que os provedores precisam observar é contratação. E como que os provedores, a maioria, contratam atualmente? Eles contratam por currículo, ou por indicação, ou contratam parente. Tudo isso pode acontecer também. É importante a pessoa ter habilidade, ter um currículo. Eu não vejo problema nenhum contratar parente. Eu gosto muito de empresa que contratam família, que ajuda o próximo, né? Mas, antes de pensar em tudo isso, fazer avaliação de teste, fazer avaliação de perfil comportamental, traço de personalidade. Porque aquele ser humano ele pode ser muito bom para algo, mas se ele não estiver no local certo, mediante o perfil, o traço de personalidade dele, ele não vai seguir adiante, ele vai estar insatisfeito. Então, é importante o provedor ele passar a contratar por comportamento, porque, afinal, nós dispensamos pessoas, as pessoas vão embora por comportamento. Então, eu preciso contratar por comportamento, não por habilidade. A gente observa tantos profissionais maravilhosos no mercado, trocando de provedores, vai para um provedor, não dá certo, vai para outro, não dá certo, vai para outro, não dá certo. Porque, às vezes, ele até tecnicamente ele é muito bom, mas o comportamento dele para aquele setor não é adequado. Então, o primeiro ponto é contratar por traço de personalidade, por perfil comportamental. Isso existem várias ferramentas aí no mercado, né, para fazer isso. Ou seja, tem que ser uma ferramenta. Perfil comportamental não é achismo. Não é eu tenho muita experiência em contratar, eu já dou uma olhada para o cara, eu já sei se ele vai dar certo ou não. Isso é achismo. É traço de personalidade, porque a personalidade é carregada nas células nossas. E, juntamente com isso, né, o que precisa fazer com o líder? Então, o líder vai contratar, ele precisa estar preparado para contratar e ele precisa estar preparado para conduzir pessoas. E para estar preparado para conduzir pessoas, eu vou colocar aqui uma outra característica do líder. E essa talvez seja a mais importante. O líder precisa de inteligência emocional, ter capacidade de se autoliderar. Porque o ser humano que ele não se autolidera, ele não lidera ninguém. Ele não vai conseguir liderar uma pessoa. Então, é onde que, dependendo do estado interno que o líder está, a comunicação dele, o gesto, a sua linguagem não verbal, ela vai afastar o liderado. Famoso body language. Exatamente. E quando você falou, Rodrigo, sobre o custo do colaborador,
Isso se torna mais alto quando existe rotatividade de colaborador. Então é importante os provedores pensarem nisso, é importante os líderes pensarem nisso. Eu sei que quando eu falo isso, dói no líder, porque dói em mim também, eu como líder, falar isso, né? Que nós somos responsáveis pelas pessoas que não continuam dentro da nossa empresa. Olha que coisa. E quando a gente fala em custos, esse custo ele vai muito além do que a gente imagina. E até é um desafio calcular, porque você imagina a seguinte situação. Você contrata alguém, mesmo ele sendo bom. Aí você precisa de alguém para treiná-lo, não é isso? Você precisa treiná-lo. Normalmente, nós não fazemos isso. Nós colocamos a pessoa, tem um bom currículo, é isso que você vai fazer. Pode sentar aí e deixa a pessoa ir aprendendo sozinho. Mas nós precisamos treiná-lo, aí, pelo menos, dependendo da pessoa, dependendo do perfil, pelo menos 3 meses. Nós contratamos uma pessoa, nós temos esse tempo de treinamento, que aquele colaborador ele está tendo custo, né, entre aspas, e ele não está produzindo, pelo menos com 100% dele. Aí a gente coloca ele para trabalhar, aí de repente a gente vê que não é a pessoa que nós imaginávamos que era. Aí a gente precisa dispensar aquela pessoa. Se você vai dar um aviso, durante aquele aviso, aquela pessoa não pode treinar outra. E ela também não vai estar com os 100% que ela estava, que já não era os 100%. Ou seja, ela não está com os 100% dos 70% que ela estava oferecendo para a empresa. Então, eu tenho uma pessoa que não está produzindo, que já vai embora. Aí eu preciso contratar uma outra pessoa que não vai estar produzindo no início. E eu preciso de uma outra pessoa para treinar aquela que está adentrando ali. Então, eu tenho 3 pessoas que não estão produzindo dentro da empresa. Então, o custo disso aí eleva muito. Então... Não, e ainda tem que colocar isso na conta, né? Exatamente. A mobilização interna para poder, vamos dizer, fazer um alinhamento mínimo para aquela pessoa começar a produzir, né, dentro da estaca do anterior que está saindo, não é verdade? Isso mesmo. Então, isso leva um tempo, e tempo hoje é dinheiro, fora os insumos que gasta, fora, às vezes, até material, né, que foi desperdiçado pelo colaborador não saber. E, novamente, eu trago a responsabilidade para o líder. Uma outra característica, eu falei 2 características aqui, autorresponsabilidade, inteligência emocional, aí é onde entra uma outra característica do líder, do verdadeiro líder ressonante, né? Que é empatia. O líder precisa ser empático. E empatia, algumas pessoas confundem empatia como achar que sente o que o outro sente. Empatia é você ter a capacidade de perceber que o outro ser humano é diferente, que o tempo do outro ser humano é diferente, que o jeito do outro ser humano é diferente, que dentro do perfil dele, ele aprende de forma diferente, como, por exemplo, tem pessoas que aprendem mais ouvindo você falar, tem outras pessoas que aprendem mais você mostrando, tem outras pessoas que aprendem mais fazer aquilo que faz ou estão mais motivados quando você ajuda ele, inclusive, a ter projeto pessoal. Tem pessoas que trabalham mais motivadas quando o líder consegue mostrar um plano de carreira dentro do provedor, porque o provedor de internet tem plano de carreira, só que os colaboradores não sabem, e às vezes os líderes não sabem. Eu sei que tem muitos provedores aqui nos assistindo que a pessoa começou ali como atendente, hoje é gerente, ou o próprio dono de provedor, que começou ali sozinho, né, fazendo uma instalação, dividindo uma internet, hoje é dono de provedor. Então, o provedor, sim, tem plano de carreira. Então, para diminuir também a rotatividade, mostrar para o colaborador que ele tem plano de carreira, que ele pode crescer, que nós vamos abrir novas unidades e ele pode se tornar gerente daquela unidade. Tudo isso é fazer a pessoa visualizar. Isso, novamente, papel do líder. E o líder com empatia, o líder sendo empático, o líder tendo um entendimento daquele ser humano, de como ele funciona, ele vai conseguir conduzir esse ser humano para fazer o melhor de si. Ou seja, extrair os 130% dos colaboradores, que é isso que nós queremos. Nem é só 100% que nós queremos, né? Tá certo. Gente, esse é um dos tópicos que iremos tratar aqui de agora em diante. Se inscrevam no canal, né? Sigam também o Norberto. Norberto, qual que é o seu contato, sua rede social, porque eles possam te acompanhar também. Um assunto de alta relevância não pode passar despercebido, não é verdade? Legal, muito obrigado, Rodrigo. Você colocando o meu nome lá na internet, né, que é Norberto com R só, é como se fosse Roberto,
você troca o R de rato e coloca um N de novo. Fica Norberto Alves Lulu. Se você colocou na internet ali, encontra as minhas redes, que é LinkedIn, Instagram, Facebook e YouTube também. Eu vou deixar registrado na descrição desse vídeo, né, aí as redes sociais, os canais aí de interação do Norberto, né, para vocês acompanhar esse assunto que é de extrema relevância, não é verdade? Que está realmente aí no DNA de qualquer empresa, esse tipo de profissional que todos devemos buscar. E outra, esse profissional não nasce pronto também. Existem treinamentos, as pessoas são capacitadas e eles chegam nesse nível de comprometimento e de compreensão, inteligência emocional, empatia, né? Então, todas essas questões, esses tópicos muito importantes que você colocou, as pessoas são treinadas e chegam com disciplina, ela consegue. Não é verdade? Então, realmente é comprometimento, é disciplina e bola para frente, não é verdade, Norberto? Sim, com certeza. Muito obrigado. Aí, uma Muito boa obrigado. tarde. Você quer fazer uma finalização aí com chave de ouro, como você sempre faz? Quero sim. Eu quero assim, deixar um recadinho para os provedores de internet, que eu tenho um carinho muito especial, porque os provedores de internet realmente que movimentam o mundo. E olhar para esse lado das pessoas. Eu acredito muito no ser humano. Aliás, o que eu faço hoje é só isso. É ajudar pessoas a se tornarem melhor, a terem alta performance. E no papel de liderança, eu já escutei líder falar assim: o problema do problema das empresas são as pessoas. Não é, o problema, a solução das empresas são as pessoas. Então, por último, eu quero deixar uma característica que assim, é fantástica. Entender e gostar de gente. Líder, você precisa entender e gostar de gente, mas primeiro goste de você. Se você fala que não gosta de pessoas, eu já escutei líder falar assim: quanto mais eu conheço pessoas, mais eu gosto do meu cachorro. Então, se você não gosta de gente, você acaba não gostando de você. Então, primeiro eu preciso sim gostar de mim, me entender, entender pessoas e gostar de pessoas. E eu acredito muito no potencial do ser humano. Então, líder, acredite também. Se você não está conduzindo de uma forma assertiva, de uma forma que ainda não está gerando resultado, procure se capacitar, procure olhar para você, procure melhorar você, porque a partir de você, você vai melhorar o mundo ao seu redor, ou seja, o mundo da empresa. Então, meu grande abraço, muito obrigado, Rodrigo, obrigado pela oportunidade. Estou sempre às ordens para entregar mais conteúdo, que nós temos muito aí para entregar para o provedor de internet. Tá certo. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Agradeço imensamente do fundo do coração e todo o apoio que vão recebendo diariamente por conteúdos que realmente agregam para o setor, para os provedores, né? Uma engrenagem aí tão importante aí na economia de tantas pessoas e na economia do país como um todo, não é verdade? Um grande abraço e uma excelente semana. Até mais. Boa semana.